Salve, galera. Bom, vamos falar um pouco aqui da Gênesis, né, bíblica. A gente está entrando nessa sequência de aulas aí nessa série. A gente vai ler a Bíblia juntos aqui, todos os membros. Os primeiros capítulos, como eu já fiz aberto ali, eu estou fazendo aqui para todo mundo, mas depois a gente vai seguir só os membros. Então, quem quiser participar, participe aí com a gente, né, por favor. Quem não tiver condição financeira de verdade, entre nos grupos de ajuda aí que você também vai ter acesso aos vídeos. Lembrando que os membros agora têm muitas vantagens, além de apostila, livro, além de tudo que gasta, converte em crédito, que gasta aqui no nosso encontro, no ritual que você pega a carteirinha, pega a farda, tudo isso. Você ainda tem um jornalzinho todo mês com 10 matérias, 10 lições, com 10 vídeos e 10 mestres aí, saindo aqui no canal. Então, é muito conteúdo além do padrão de sempre, né? Lembrando também, dia 14 agora, é dia 14? Eu vou estar no podcast de novo do pessoal do Felipe lá. E eu vou divulgar direitinho chegando mais perto. Eu postei hoje já no Instagram. Então, que é o Isto Não É Podcast, vocês já sabem aí, né? Depois eu vou divulgar direitinho. E dia 13 e 15 a gente tem o nosso lá também. Então, quem é aluno, quem tá em São Paulo quiser ir, entre nos grupos aí, participe, por favor. Então, vamos falar um pouco dessa conexão entre tudo, né? Porque a gente que estuda conscienciologia aqui na escola, você é um conscienciólogo, ó, que bonito. Você, em qualquer mitologia que você vai ver, desde os índios aqui, da América mesmo, ou egípcio, sumério, os nórdicos, os gregos, os romanos, você vai entender tudo se você compreender a conscienciologia que a gente ensina aqui. Assim como vai compreender a Gênesis bíblica também. Então, fiz uma pequena comparação ali para vocês terem uma noção do que a gente vai estudar juntos e participar aí com a gente, né? Então, salve o Fábio, Josevar, Pietro, Herbert, Magal, Micael, Michael, Mateuzinho, Macau, Zodin. Então, bora lá. Compartilhem aí, galera. Deixa o like. A gente tá fazendo pouco aqui. O YouTube tá entregando pouco. Tô focando mais lá no TikTok e nas coisas aqui, o jornalzinho, as coisas que estão vindo por aí, podcast. Tô organizando muita coisa aqui. Tem o livro também que tava pronto, já ia lançar. Bugou a tela do Mac. Agora não tô conseguindo acessar. Então, vou tentar arrumar em São Paulo e, enfim. Deus sabe o que faz, né? Tudo tem sua hora. Sigam também o Círculo aí, galera, que é o pessoal das meninas aqui da escola. O Hugo, Learte, Shirley. Então bora lá, vou compartilhar com vocês a tela. Tá no primeiro link da descrição. Pra gente fazer essa introdução aqui. Quem quiser estudar mais a fundo isso, vai aí virar membro e participar com a gente. Só tem vantagens, tá? E você ainda ganha, tudo que você gasta ganha intérit, que vale comida e água em tempos de crise. Ninguém te oferece isso. Todas as moedas quebram junto com o sistema. A nossa só vai valorizar, porque se quebrar o sistema, mais vão querer usar, mais vão querer a nossa e aí mais valoriza. Então, porque a gente aqui trabalha para ter comida e água, né? A gente tem as terras, as pessoas, a gente se une aqui para poder ter como se ajudar, né? Inclusive, loucura isso que está acontecendo lá em Brasília, né? Enfim, depois a gente comenta mais sobre isso. Eu postei sobre isso e aconteceu uma coisa quase, né? Parece que puta, ficou na margem da realidade ali. Quem é da escola vai entender, depois para membro a gente conversa melhor. Eu respondi bastante gente lá no Telegram, mas tá saindo da hora, tá difícil de acompanhar, é muita grupo, muita gente. Então eu tô acompanhando mais o grupo membros lá. E não é nem por sacanagem nem nada, mas é pra priorizar quem tá ajudando a gente, né? E também, quem não responde lá vai poder perguntar para mim diretamente lá em São Paulo, ou se quiser perguntar em público ou diretamente, e eu vou responder ainda ali quem tá. É só ter paciência. Às vezes dá um salve lá para subir sua pergunta, coloca lá membro, pergunta, alguma coisa assim para eu saber, porque ali o Telegram vira uma bagunça depois de um tempo, né? O TikTok é legal, o TikTok tá vivo ainda, né? Você posta um vídeo bom lá, mesmo que você fez o canal hoje, tem chance de bombar. O YouTube era assim antigamente, o Instagram era assim, o Facebook era assim, agora não é mais. Só tem o TikTok vivo por enquanto, então aproveitem lá. Então vamos lá, tá aí na tela, tá no primeiro link da descrição, depois vocês leiam com atenção. Então antes de continuarmos a nossa série, né, que é sobre a Gênesis, a gente já fez uma aí, depois tem mais a 2 e a 3, vou fazer mais 2 vídeos abertos, depois vai ser tudo fechado. Até porque a gente fala coisas que o pessoal já tem que entender melhor, tem que participar, tem que ter uma troca, né? Então, vamos aproveitar esse capítulo aqui para comparar, né? Isso que a gente já falou no último vídeo. Quem não viu, veja aí, por favor, compartilhe, deixa o like para ajudar a gente.
Cada um que chegar na verdade através de você fortalece o seu corpo, sua jornada. Se rebobinar os átomos ali, a dança dos átomos, sem você na vida dessa pessoa que clicou no seu link, que clicou no seu comentário, que clicou no seu compartilhamento, sem você essa pessoa não chegava na verdade. Isso te fortalece. Então, ajudem aí. Nunca esteve tão fácil. Antigamente era de porta em porta, correndo riscos. Agora Deus te ama tanto que é fácil, simples, rápido compartilhar a verdade. Caramba, o Telegram tá chatão aqui. Não sei se dá pra ouvir aí. Então, antes de continuarmos aqui, então quero aproveitar o capítulo atual para comparar o Gênesis com Israel, né? E os demais mitos da criação. Demonstrar que nós, conscienciólogos, né? Coloquei aqui o UAU, vemos a mesma coisa em todos. Direto no código-fonte. Então, o que a gente ensina, o que a gente aprende aqui na escola é enxergar direto o código-fonte da realidade, né? É aí que a gente acaba parecendo arrogante às vezes, porque a gente abocanha as demais instituições de ensino, sejam elas teológicas, científicas, ateias, o que for. Salve Catarina, Unicórnio, Josivar. É verdade, vocês percebem também, né? Vocês estão elevados, vocês estão meninada aí. E olha que o Josivar nem é membro, nem sei se é aluno ali direto, mas ele tá manjando da coisa. Juliana, salve. Portal dos Deuses, salve, valeu aí. Todo mundo que ajuda a postar no TikTok, no Instagram. Postem tudo que vocês quiserem, monetizem. Não vou tomar um centavo de ninguém, quero que vocês ganhem mesmo com a verdade. Ajudando aí. Tudo que vocês fazem no site ganha térito e que vale o que importa, que é comida e água em tempos de crise. O resto é ilusão e passa, né? Então, tem gente que esnoba cuidado de animaizinhos aqui, mas tudo vai passar, toda tecnologia um dia passa, mas a galinha botando ovo vai estar lá. E é importante, é sagrado. Salve Daylon, Erdeley. Então vamos lá. Vamos direto no código-fonte. Vamos falar do vazio, né? Israel. Em Israel, como é que tá? Na Bíblia, na Torá. Que tá aqui, a gente tá estudando junto. Os membros aqui sabem que, né, que a gente ensina com argumentos e fatos assim inegáveis, né? Que nem eles podem discordar. Unindo as religiões, unindo os lados, né? Então aqui tá a Torá e alguns trechos do Tanakh. Mais pra frente, a gente vai estudar tudo isso e vai estudar o Tanakh na versão católica com os 7 livros a mais que os judeus não têm, nem os protestantes, né? Então se torne membro aí para estudar com a gente, também participar de tudo. Sem contar que aqui é uma religião nos termos da lei, um movimento social nos termos da lei, você vai ter uma proteção aí diferenciada. Porque a gente é uma coisa séria, né? Não é palhaçada, não é? Então tudo tem que ser feito com respeito, com cuidado, com atenção, é o que a gente vem fazendo aqui, né? O Josivar é autor do site, então, por isso que ele manja, tá certo. Mas a gente percebe também, Josivar. Então, na Torá tá como? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia, ou pairava, né? Ou flutuava, mas ele se destacava sobre o movimento anterior, que era as águas, né? Então, ele se destacava sobre a face das águas. Quem não viu o vídeo anterior, veja, para não ficar boiando aqui, né? Entender isso é entender o corpo coerente da cognição, é entender tudo. Tudo vem daí. É o 7/12, as 7 camadas do átomo com seus intervalos, né? Que é tudo que você vê vem das 7 cores que se misturam e fazem o infinito das cores. Tudo que você ouve vem dos 7 tons que se misturam com os intervalos dão 12, fazem o infinito. As cores terciárias também dão 12. Né? Então, o átomo e o sistema solar são iguais, que são 7/12 pontos. Que é a mesma luz se movendo, se ultrapassando, se posicionando, para se alcançar mais rápido e mais lento, vermelho e azul virar o violeta, e a partir do paradoxo, portar a luz, a mesma luz completa, que lá no comecinho pensou que estava sozinha, a partir do nada. E ela mergulha nela mesma para descobrir que ela cria as cores se acelerando sobre si, e essas cores juntas criam ela. Então venceu o espaço-tempo aí, né? Então esse é o ensinamento da Bíblia e dos mitos, que a gente tem que entender de maneira cognitiva. Então, na verdade, isso é proibido para a humanidade, por quê? Porque não é para a humanidade lembrar que tudo é átomo, tudo é ilusão da mente cognitiva. Não, é para acreditar nas coisas e viver com a felicidade. Não é para lembrar que tudo é luz sozinha na escuridão. Deus nasce aí, ele quer esquecer disso e se misturar, se orbitar para se transformar numa família, para não estar sozinho na agonia do nada. Então, é isso que todo mito, né? Que na verdade é todo o processo interpretado a partir da cognição, todo mito revela, né? Na verdade, toda a história da criação, da Gênesis. Então, em Israel você vai ver ele na Torá, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia, aqui na versão Almeida, né? Inclusive chama o céu de expansão, que é o que significa em hebraico, né? Então,
O Espírito de Deus pairava, coloquei em vermelho aqui, flutuava, porque vocês vão ver que isso se repete nos mitos ali, né? Não deixem de clicar no primeiro link da descrição, deixa seu comentário, faz sua carteira ali, e vai acumulando téritos que tem os justos de testemunha ali, tira seu print screen se precisar, mas tá ali no sistema bem garantido entre todos nós e a gente tem todo um sistema de desenvolvimento, uma comunidade que a sua moeda vale cada vez mais. E se o mundo entrar em crise, o resto vale menos, que estoura tudo, você perde tudo. Agora aqui vai valer mais, porque mais pessoas vão querer comida e água e aí mais a moeda vai ter que valer, porque senão não dá, né? Então aproveita enquanto você pode acumular. Acumule tesouros no que importa, né? No quântico, que não no binário aí que é ilusão. É isso que foi dito. Tudo pó, tudo poeira, tudo é átomo. Aí a tecnologia cada vez mais descobre isso. Agora, os méritos diante dos justos, isso aí vale para sempre. Desde sempre, eternamente, é o Espírito. Então, e disse Deus, haja luz, houve luz. Então, reparem aí que eu deixei em vermelho, gravado aí. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aí você vê o espaço surgindo, né? Deus chamou a luz dia e a treva chamou noite. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Você vê o tempo aí, né? E aí, a partir daí que você vai ver o céu surgir, a terra, a partir desse ponto, que comparando a velocidade, você vai ver como sólido, né? Como terra. Os nórdicos podem chamar de gelo. Que eles tinham referência do gelo lá, né? Boiando na água. O Israel já não tinha como ter essa referência, mas você vai ver que o processo é o mesmo, entre sólido, líquido e gasoso, que só muda o movimento da mesma luz, que são os átomos. Se acumulando, você chama de mineral. Se acumulando, você chama de vegetal. Mistura vegetal e mineral vira o quê? Animal. Mistura animal, vegetal e mineral vira o quê? Você, eu. Então é isso que é a realidade. Junta tudo isso, tá no Dévico. Que aí o Dévico acumula, inclusive, o humano. O que é o humano? Aquela, aquela reação automática aos sonhos e traumas. Que com o tempo você vai percebendo. Ah, por isso que eu penso assim. Ah, por isso que eu sinto isso. Por isso que eu faço aquilo. Por isso que eu escolho isso. Aí você começa a flutuar em quinta dimensão. Sobre a terceira e quarta, que é o espaço-tempo, pensamento e emoção, que no fim são uma coisa só, né? Você sente o que pensa e pensa no que sente. Então, essas duas coisas compõem você. Aí quando você percebe, você vai pro eu superior, que aí seria o campo dévico. Você começa a se transformar num ser que cria muito alto. Aí vão te chamar de herói, vão te chamar de não sei o quê, começa a guiar, a liderar, vai pra semideus, pra Deus. E isso era estruturado dessa forma, né? Pra deuses, que são ângulos que, como se fossem as cores vindo daquele degradê. Finalmente o verde se entende, pode explicar o verde água, o verde não sei o que, o verde oliva, babá, juntar todo mundo em um. Esse é o Deus daquela tendência. Então são 12 cores, 12 deuses, 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 tribos. Porque aí você tem a luz, o corpo da luz, né? São 7/12, ali contar sustenidos dá 12. A 7, né? Então é isso que o hexagrama representa, isso que a gente ensina aqui. E que nenhuma mitologia, nenhuma tradição respeitada jamais negou o que a gente ensina, e é isso que é belo de estar aqui, comungando dessa sabedoria, dessa verdade. Entre todos nós, né? Então aí você tem o espaço-tempo gerado ali na Torá. Então, depois do tempo, só é vencido por quem? Pela oferta da serpente, né? Que circula a terra. E ela oferece o quê? Lógica, conhecimento, que é proibido. E vai contra Deus, né? Então, quer dizer, Lúcifer estaria do outro lado da moeda, dando conhecimento proibido para a humanidade. E aí o que acontece? Ele sofre por isso, né? Não é isso? Fato até aí, beleza. Aí nórdica. Aí você vai ver as coisas conectando ali. Então, tem a narrativa dos Edas ali que conta que no princípio não tinha nem céu nem terra, apenas um enorme abismo sem fundo e um mundo de vapor no qual flutuava uma fonte. Repare, flutuava, pairava, né? Se movia sobre esse é o movimento sobre o movimento, né? Em relação ao nada, para poder ter uma ilha ali sobre o percurso que ele mesmo faz. Você tá vendo o átomo aí, tá vendo o sistema solar, tá vendo ciência e tá vendo o conto aqui. A mesma coisa da Bíblia ali. Dessa fonte surgiram 12 rios, ó, 7/12 de novo aí. Como se fosse aqueles, quem conhece aí os desenhos da simetria que a gente ensina aqui, é o 7/12 ali, que são os pontos de encontro da luz com ela mesma, né? Então, após longa viagem, aí você vê o tempo surgindo aí, congelaram-se com o acúmulo das camadas de gelo umas sobre as outras. Então aí as voltas umas sobre as outras se acumulando, se posicionando. Isso gera o espaço-tempo, né? É o átomo, é o sistema solar, isso aí você enxerga no conto bíblico, no conto nórdico. Assim o abismo se enche, você vai vendo o firmamento se fazer, separa a porção seca da molhada ali, igualzinho no anterior. Então ao sul desse mundo de vapor havia um mundo de luz, né? Que soprando vapores quentes derreteu o gelo que havia se formado. Então aí de novo, ó, o quente, o frio, um lado e o outro, são as polaridades se posicionando. Esse tempo gerado pelo percurso faz um gigante, tal como Cronos, na mitologia grega que a gente já vai falar. Que ele só é superado por quem? Pelo filho Odin, a lógica, o conhecimento, de novo. Esse conhecimento que vence o tempo, faz o deus imortal, né? Onde o Titã, que tá do outro lado ali, é um Titã barra Deus, que é o quê? Loki, ou Cronos,
Então ele está nas duas faces da realidade. Então ele fica sabotando o outro lado da moeda. Então você vai ver isso aí entre Deus e o demônio, entre Odin e Loki, entre Zeus e Prometeus, que na verdade a própria consciência se mantém em movimento. Então, a lógica e o conhecimento vencem o tempo, né? Então, um deus titã sabota o outro lado da moeda. Nesse caso, Loki, né? Deus do fogo e da magia, que entrega essas coisas proibidas para os humanos e sofre por isso. Igualzinho Lúcifer, igualzinho Satanás, dá o conhecimento, dá o fogo, dá o conhecimento que não é para eles terem, que é para eles estarem iludidos. Mas se você dá o conhecimento para quem precisa não saber, você está cometendo um crime perante os céus. Ah, nossa, mas como os céus são ruins, Deus é ruim, quer manter a humanidade iludida? Mas é porque Deus nasceu da autossuficiência, lembrando que tudo é luz, tudo é ilusão. Deus cria a obra para se iludir ali dentro e ter onde. A única coisa que Deus não tem é a ilusão. Todo o resto ele tem. A única coisa que Deus não tem é a limitação. Todo o resto ele tem. Então ele cria a obra para limitar-se ali e existir. Então ele se transforma em homem, se diminui, vai para outro lado de si. E ali ele sente o poder pela memória emocional, mas não lembra na lógica e fica competindo consigo mesmo. Isso movimenta a Terra no meio. Então é sempre essa mesma história em qualquer mitologia que você olhar. Então quem vence isso? Você vai ver a mesma coisa na grega, na nórdica e na bíblica, na egípcia, na história da Suméria, dos índios, onde você for, você vai ver isso. Então você vai ver o espaço, aí o tempo e a lógica vencendo o tempo. Então, aí você tem o azul encontrando o vermelho, que é ele mesmo lá atrás, vendo que é ele mesmo no violeta, e se posiciona de um lado e de outro fazendo a luz. E aí ele concorda em discordar consigo mesmo. Aí você tem a história da ambiguidade eterna, que gera o movimento. Então, esse tempo gerado pelo percurso faz um gigante, igual Cronos era um gigante, em relação aos deuses. Que aí é superado, por assim dizer, pelo seu filho, pela lógica ali, dentro do tempo. Ele vence o tempo, e aí a bocanha vira imortal, eterno, né? E aí a lógica, conhecimento que vence o tempo, né? Onde um deus titã sabota o outro lado da moeda, nesse caso é o Loki, né? Ele fica de ruim, porque ele dá o fogo, a magia, o conhecimento que não é para lembrar ali, é para esquecer. Eu já vim aqui do fora do eterno, eu quero que a humanidade não saiba, para que eles amem a água, o plantar, o colher, para que eles colham o infinito das cores, e não volte pro preto e branco da luz sozinha no escuro, que é onde Deus nasce. Ser absoluto é ser sozinho, e tá no nada, e ser a luz totalitária é ser um pontinho no vazio. Então é aí que tá a coisa. Então na grega você vai ver a mesma coisa, ó. Tudo vem do caos. Então, caos é o quê? Vem do grego ali, que é abismo, vazio. De novo, ó. É o vazio aqui no nórdico, é o vazio no grego, é o vazio na Bíblia de Israel. Começa daí, o vazio primordial. Você vai lá até em Israel. Dali, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, abismo e vazio, mesma coisa que caos, ó. Abismo e vazio, ó. Mesma coisa. Os nórdicos também. Que você vai ter ali esse espaço, ó, um abismo sem fundo e um mundo de vapor, né? Então, começa a falar do fluxo, ó, do qual flutuava uma fonte. Então, é o ponto de encontro do movimento consigo mesmo. Você está falando do átomo do sistema solar. Quem é da escola entende bem. Quem não é, vai entender logo. Eu acho, se quiser. Se já aceitou um dia por fé, vai ter agora por fato. Então, tudo vem desse ponto, desse vazio. Então ele dá luz a partir de si mesmo. É como uma célula, né, que a gente estuda ali no começo, a célula que assexuada, ela se divide de si mesmo. Ou mesmo na mais ou menos sexuada, né, você vai ter a meiose, a mitose. A meiose divide metade de si, a mitose se copia. Então se você olhar no microscópio, você vai ver a mesma coisa que você vê olhando no telescópio. Que o micro e o macro são a mesma coisa. Então você vai ver uma estrela virando duas, se dividindo, vai ver um pontinho virando dois. Então é a luz no escuro que faz isso. Ó, o primeiro ponto aí que vocês estão vendo, esse primeiro ponto é a luz para qualquer lugar que ela vai no vazio, sai em si mesma, se orbita, vira o segundo ponto. Repete o processo, é o terceiro ponto. Repete o processo, é o quarto ponto. Assim faz tudo que existe. Ó. As células é o mesmo processo, o sistema solar é o mesmo processo, né? As galáxias o mesmo processo. Como tem aí outras imagens que vocês bem conhecem, eu mostro toda hora. Então, a ressonância observante, frente às partes de si mesmo, sente a plenitude da verdade. Né? Então é assim que a nossa consciência fala, nossa, é isso. Porque nós também somos esses 7 chakras, ressoando com esses 7 sentidos. Eu vejo o 7/12 com o olho, eu ouço o 7/12 com o outro, com o meu segundo sentido, eu toco no 7/12 com o meu terceiro sentido, é o 7/12 interagindo com o 7/12, que é o movimento consigo mesmo no nada. Isso é conscienciologia, bocanha, tudo o resto, tudo vem daí. Parece complicado agora, dá uma gastura, mas calma que tudo vem com o tempo, para quem não é aluno aí, né? Então, veja, Nyx é a noite, filha do caos.
sendo a segunda criatura seguida de seu irmão gêmeo, Érebo, a escuridão. Então, a emergir do vazio, de novo, sai Gaia, que é a Terra. E do outro lado quem? Urano, céu. Mesma coisa que ali em Israel, mesma coisa aqui nórdico, um lado e o outro, movimento, espaço, né? Que só o espaço. E depois, né, ó, na tradição órfica, todo o universo e demais deuses primordiais nasceram do ovo cósmico de Nix, vazio. Certos poetas a consideram como mãe de Urano, céu, e de Gaia, terra. Aí, ou seja, o espaço, que depois acontece o quê? Vem Cronos, que é o tempo. Cronos significa tempo, cronológico, a gente usa até hoje cronômetro, né? Cronos é o tempo e assume controle. Vence o espaço, né? O espaço-tempo. O espaço e por perceber que é o tempo que faz o espaço. O que é o espaço, se não um passo depois do outro? Então aí o tempo ganhou o espaço. Opa, eu que te faço o espaço. Se eu não andar, não tem espaço. Cognitivamente falando. Então o tempo, teoricamente, briga com o espaço que está ali conectado com ele, que é seu próprio pai, que é ele mesmo dando voltas ao redor de si, se posicionando. O que ele quer é se equilibrar, não ter que abocanhar o passo anterior. Pelo contrário, quer somar. Por isso que a consciência faz e fez. Então aí Cronos assume, vence ali o Cronos é como se fosse um titã, vence seu pai ali, com a ajuda da própria mãe, né, que esconde ele, porque o espaço não queria ser dividido, o céu. Quem que divide o céu em vários, corta em vários? O tempo, Cronos, que a mãe dele ajuda, a terra ajuda, e aí o tempo corta o céu. Não é isso que acontece aqui, ó? O céu é um só inteiro, não é? Só que não, graças à terra, que é onde eu tô em cima, e o tempo, que é onde eu tô posicionado, tanto é que tem aí a diferença de horário, fuso horário, eu vejo um tequinho do céu aqui, ó. Ó o céu cortado aqui. É o mesmo céu que você tá vendo, mas o avião passa aqui, você não vê aí. A não ser que esteja aqui do lado. O desenho que eu vejo aqui é o mesmo que você, mas eu tô vendo de outra posição. Então, o recorte do céu que tá aqui em cima é um específico. Diferente do que tá no seu lugar aí, porque até eu chegar aí demora um tempo. Então, o tempo cortou o espaço. Aí fez Urano, o céu, em vários pedaços. Isso você só tá ouvindo aqui, você não vai achar lugar nenhum. A não ser que você volte no tempo. E é com a graça de Deus. Então, o tempo recortou o espaço, recortou o céu. E aí, na mitologia diz o quê? Que Cronos foi lá e picotou Urano, né? Então, e aí você tem algumas versões, né? Inclusive algumas versões daí nasce os outros deuses, né? Nasce uma tribo porque cai um machado com sangue em tal lugar. Nasce o Afrodite porque cai o sêmen na água, no fluxo, né? Tem vários contos que vão contando que é o amor, ou a relação, a conexão entre os dois lados. Mas os gregos começam a separar esses pontos, né? Por exemplo, do próprio caos, que divide e cria dividindo. E Eros, do outro lado, que cria unindo. Aí já seria filho de Afrodite. E aí você tem os dois lados da coisa, né? Você entende a ciência aí, você entende todo o processo quântico, geométrico com isso aí. E todos esses mitos se conectam. Porque se fala do processo cognitivo em todos eles, né? Então perceba como tudo isso se conecta. Aí tem outros contos também que contam já que a Afrodite ali do outro lado é filha de Zeus, no caso, né? Com o ponto das ninfas ali e tudo mais. Mas aí já você vai entendendo como as eras giram, né? E os deuses renascem a partir daquele transbordar de novos homens, né? Então, as cores são as mesmas, mas quem passa por ali varia. Então você vai ver que as emoções, as tendências, os atributos são os mesmos, mas às vezes se reveza aquela consciência, porque os próprios deuses na eternidade querem mergulhar ali nos sonhos relativos do teatro, né? É isso que mantém um quântico mergulhando no binário. E para você conseguir mergulhar no binário, o conhecimento tem que ser proibido ali, né? Senão você vai lembrar. Como é que você chegava no reino dos deuses, nos nórdicos ali? Ou em Atlântida. Então, quer dizer, tinha no centro da realidade, tinha os deuses onde eles ficavam. E para você chegar lá, você passava por um arco-íris, que são o quê? As 7 cores. Como se fosse um portal. É uma sintonização quântica, né? Então aí você entende o metaverso, entende a Jerusalém do céu descendo sobre Jerusalém da Terra. Então você começa a entender a manipulação dos átomos, da própria interpretação cognitiva. E começa a entender o domínio sobre o espaço-tempo, né? Que aqui nessa época é bem possível, né? Valeu, Leandro. Boa. O Leandro vai ajudar a explicar e é um dos professores, um dos mestres aí na escola. Vai sair matéria dele junto com o Josimar em teologia e toda a galera aí, todo mês, para quem é membro. Se torne membro, participe, ainda tudo vira térito que acumula nossa carteira aí no site, hein? Então perceba que dessa união, divisão é que vem o amor, vem o sexo, vem o movimento, né?
E aí você vai dando formas para essas coisas, que de fato vão se personalizando, personificando em pessoas que assim permitem, abrem mão de si mesmas e assumem aquela postura. Seja uma árvore, um rio, um bosque, aí vira ninfa do bosque, não sei o que, sei lá o que, porque assume aquele espírito e transborda ali. A gente está acostumado a se ver como um animal, como um corpo físico, mas se veja em termos de consciência. O átomo se move e se vê ali como luz. Se move mais, se acumula, se vê como formas no mineral. Se acumula, quer se mover sem parar. Não pode parar, que dá agonia. Aí você vê como vegetal. Continua, vai se ver como animal. Continua a se ver como humano, mas é só o mesmo movimento se acumulando. O que, que eu sou isso aqui, se não um aglomerado de vegetal, mineral e animal em mim? É só um movimento que não para de se movimentar. Eu tenho que continuar ingerindo animal, vegetal, mineral, água, tudo que eu sou pra eu continuar aqui me olhando. Só isso que eu sou, movimento. É que a gente acostumou com a forma que esse movimento tem em relação à interpretação de quem olha. Aí esse é o padrão. Mas podia ser qualquer coisa, seria o que é. É difícil entender, explicar isso binariamente. Quem já expandiu a consciência entende mais fácil. Mas a gente tá falando em termos cognitivos, né? Então a gente tá se observando, se posicionando em termos de coerência. E aí nós somos esse mesmo movimento vivo aqui, se olhando. Finalmente a natureza pode falar. Então, finalmente aqui, ó, os minerais se movem e podem se regar, a planta pode se regar, ela tá em você. Os animais estão vivos aqui conseguindo se posicionar, se expandir ou se diminuir. Finalmente toda essa natureza inerte voltou para onde ela saiu, o observador completo. Igual as cores infinitas, elas percebem lá no começo que elas são a mesma luz mudando velocidade. E a luz pensava que estava sozinha na escuridão, na primeira faísca. Mas ela já era as cores unidas, se movendo. E ela só descobre quando mergulha na escuridão, dentro de si mesma, e se orbita e dá passo após passo, se acelerando, se comparando. E ela cria as cores que a criaram. E descobre como foi feita, por si mesma, ontem e amanhã. E essa é a eternidade. E isso dá para entender cientificamente hoje em dia. Porque a gente tem o vislumbre do átomo, do macrocosmo como nunca antes, do microcosmo como nunca antes. Aí alguns se perdem, porque enquanto você for olhando, você vai vendo. Olha o átomo, vê o 3/7 ali, né? E 7/12. Vai diminuindo, vai pro 3, porque vai ter próton, nêutron, elétron. Vai diminuir, vai de novo ali para as micropartículas, vai continuar o 3 para cima, 3 para baixo, dá 7. Nunca para. O macrocosmo é a mesma coisa. Mas você só encontra a si mesmo. Se você for para qualquer planeta ou dimensão, ou mergulhar num átomo, você só vai aceitar o que você interpreta, o que você é capaz de discernir. Ou seja, você só procura e vê você mesmo. Se não fizer sentido para você, você não achei vida. Não achei nada que tenha nexo. Ou seja, você leva o nexo onde você for. Ou seja, você só vai em você mesmo. E é fato matemático equacionável. Ponto. Se irrita, perdão. Mas estude, tenha humildade. Para renascer, você sabe muito mais e é muito mais do que pensa. Deixa para trás o que você acha que você sabe muito mais e está guardado no seu emocional. Você descobriu em muitas vidas, muitas linhas, muitos mergulhos na realidade. Um cristão protestante não chama de vida. Acha que são sonhos, que tá dormindo até a realidade. Que seja, e realmente você não lembra de quem você é, às vezes tá morto mesmo, eles têm razão nessa visão. Nem vivo tá. Vivo você vai estar quando lembrar do Messias, do verbo, e relembrar de tudo que é a realidade. Você não sabe de onde veio, para onde vai, o que é isso tudo, não sabe nada, tá morto. Daqui a pouco você lembra. Aí você pode chamar de vida. Então os protestantes não chamam de vidas. Mas sejam sonhos, mergulhos, vislumbres de perspectiva que acumulam sabedoria na sua alma. Você é muito mais, já fez muito mais do que pensa. E você tá com medo de abrir mão do pouquinho dessa vida, e aí por isso não recebe todo o resto. Então, calma, né? Você não tá completo. O seu completo já foi faz tempo e vai vir até você se você permitir. E é muito mais do que você sabe agora. E vem do dia pra noite em gnose. Você sobe de patente do nada. Porque você lembra de coisas. E são muitas testemunhas aqui. Vai desdobrando por gnose. A consciência é coletiva. Antigamente era difícil você aceitar isso. E aceitavam por fé. Como assim o espírito conecta todo mundo? Hoje é fato a simbiose entre todos nós. Estamos revezando momentos, emoções, revezando os mesmos átomos. Estamos conectados numa teia única. E a ciência não nega isso, é fato. Hoje é fácil de aceitar o que antes tinha que ser por fé, né? A tecnologia chega num ponto que dá na mesma, né? Você acelera tanto a tecnologia que você começa a ver a dança dos átomos. E a dança dos átomos é o quê? Consciencial. Depende do observador. E aí dá no mesmo. Então, a tecnologia te leva para o consciencial, você mergulha num XY da consciência e tem aquela determinada experiência temporal, espaço-temporal, né? Valeu pela ajuda, Marcos. Então, veja aqui. Nix, a noite, filha do caos, sendo a segunda criatura, seguida do seu irmão gêmeo, que é uma parte dela ali que você está conectando todo, né? Que é a escuridão. E veja que aí acaba sofrendo, porque por ser a escuridão, fica sozinha. Porque é o vazio. Se tivesse mais alguém, não era o vazio. E aí ela não encontra ninguém. E aí dela começa a surgir as coisas ruins na tradição, né? E aí vem o destino,
Aí começa a vir as tendências negativas do porquê eu sou sozinho, por que eu tô na escuridão, por que eu sou a escuridão? E começa a surgir as tendências sombrias da realidade ali pros gregos, né? Que são as filhas de Nix, que surge ali, vai surgindo a partir dela, né? Procriando tendências, sensações tristes por causa da solidão, do vazio. E aí você começa a entender o porquê, a vingança, né? E as coisas negativas ali vão vindo daí. Então, Cronos assume o tempo nesse ponto. Até que Zeus, tal como Odin ali em cima, né? E vai lá e vence o tempo, controla a lógica, dominando o conhecimento. Igual Lúcifer ali em cima, né? Igual o ponto lógico de Lúcifer conversando com Adão. Porque a Bíblia, como binariza, você vai ter um anjo e um demônio. Vermelho e azul para fazer o violeta, que é Lúcifer. Coisa que nas traduções luciferianas é mais fácil de posicionar. Que aí não tem essa binarização, né? Que é o caso aí dos nórdicos e dos gregos. Então, veja que a história se repete ali, que é o mesmo processo consciencial, né? Você vê Cronos ali sendo um gigante que vence o tempo. Você vai ter o gigante ali também nos nórdicos, né? Representando o tempo. Aliás, Cronos sendo o tempo, que é vencido pela lógica, que é Zeus. Você vai ter um gigante ali também, que é o tempo, vencido pela lógica, que é Odin. Então dá na mesma. E um gigante é nos termos de abocanhar a realidade, né? Então tudo tá ali. E aí Zeus vence o tempo, controla a lógica, dominando o conhecimento, né? Que é um lado da moeda. E aí vem Prometeus do outro lado da moeda e devolve a humanidade, né? Devolve a humanidade esse conhecimento, né? E sofre por isso. Então, não foi igualzinho a serpente, igualzinho Lúcifer. Putz, conhecimento não é pra humanidade saber. Toma. Ah, se deu, então se ferrou. Não foi Odin também a mesma coisa? Com Loki, que era o deus do fogo, da sabedoria, ele da magia. Não, isso aí não é pra humanidade, isso aí é o capeta. Então, é ruim. Mesma coisa Prometeus. Então, qualquer mito da criação que você olhar, você vai entender a leitura da consciência, né? Na egípcia, indiana, suméria, persa, até os índios americanos aqui, você vai ver o mesmo processo, tem algumas variações, mas com a conscienciologia você começa a entender, né? Então, salve César. Valeu você, Marcos, tamo junto. Quem é de São Paulo aí, quem puder estar em São Paulo dia 13 e 15, vamos participar lá do podcast com a gente, hein? Salve Matheus, Isabela, Matheus Saúl também. Então, veja como tudo aí se encaixa, tudo se conecta. E com a conscienciologia, todos os mitos se tornam muita lógica, muito coerente. Aí só então, finalmente, faz sentido. Como eu sei, Bob, que a escola de luz foi ensino certo? Porque todo o resto não tem coerência. Quando você para pra pensar aqui, ué, quer dizer que esses gregos, esses romanos, esses nórdicos, esses sumérios que inventaram a civilização, que inventaram o que há de mais elevado da intelectualidade, a filosofia, o direito, tudo que foi inventado, né, toda a ordem social desses gênios da matemática, da geometria, todos os campos mais avançados são esses filósofos estudados até hoje, e eles eram trouxas de acreditar em mitos de deuses? Não faz sentido, né? Mas aqui na escola de Lúcifer faz sentido, porque vocês enxergam a coerência absoluta nesses mitos que os gênios sabiam que era verdade. Aí sim, sua alma se alivia. Ufa, agora se encaixou as peças, cara. Então esse é o poder da verdade. Porque aí você entende pela visão conscienciológica. Então, isso é a nossa conscienciologia luciferiana, direto na alma cognitiva, que abocanha todo o resto. Porque estamos estudando diretamente o corpo eterno da coerência simétrica. Isso é inegável. Para qualquer lado que a luz for no escuro, sai em si mesma, tem que se refletir, se orbitar, usando a si mesmo de referência. Isso é o Fibonacci, a expansão que dá a força do pi, que é o hexagrama. Então você falou do pentagrama e hexagrama. A magia de um lado, luciferiana, e a defesa, o escudo ali, do outro lado, binário do hexagrama. Pentagrama e hexagrama, os dois lados da moeda desde sempre. O símbolo do capeta, símbolo de Deus, não sei o que, de Israel. E é só as duas coisas, o movimento divino. Né? E você entende que a perspectiva gera o discernimento. Vão chamar o Éden de prisão, vão chamar o Éden de paraíso. Graças ao quê? Ao vislumbre do movimento. As perspectivas. E assim a gente nunca para. E essa é a ideia de Deus, nunca parar, porque parar é a agonia de onde ele vem. É ser absoluto, ser sozinho, ser tudo. Onisciente, onipresente, onipotente é de onde você nasce. A luz nasce assim. E ela se orbita, se divide, se fragmenta nas cores, e ela entende como nasceu. Assim que ela faz o infinito de cores, vê que essas cores unidas fizeram ela lá atrás. E aí, isso a ciência não nega, a física quântica não nega, e nenhuma mitologia de nenhum reino, em nenhum lugar do espaço-tempo que você for, vai poder negar. Esse é o seu poder eterno, dado pelo verbo vivo, de Deus, de Cristo. Essa é a revolução. E muito disso tá até nos evangelhos proibidos aí, porque não era hora de entender. Mas Cristo ensinava muito disso. Naquela época, imagina. Hoje é fácil.
tem as referências, tem o átomo, a ciência concorda. Hoje é fácil. Mas na época, imagina, Cristo fazia. Então, esse corpo eterno da coerência, né, simétrica aí, que é o 7/12, toda a dança da geometria sagrada aí que a gente ensina, é o que nenhuma religião discorda, nem a cristã, nem a judaica, com a cabala, nem a Kaaba lá também, dos muçulmanos, nenhum nega a geometria sagrada, que tá em tudo, nos símbolos sagrados deles, tá em tudo. O livro Lúcifer aqui a gente mostra tudo. Tá tudo aí no link aqui na descrição, você tem acesso a tudo. Porque tá no seu idioma, no seu país, para você, porque você não é qualquer um. Você nasceu aqui para defender o país mais rico desse mundo. É o continente de Atlântida, onde Atlântida se conectava com o resto dos reinos de uma maneira dimensional. Um arco-íris, um portal. É quântico. Hoje, com a tecnologia, a gente entende. Oh, peraí, é em ritmo cognitivo, a gente está dominando a dança dos átomos, então a gente consegue se posicionar cognitivamente numa frequência difícil de acessar. A gente começa com a tecnologia a entender isso. Todos vocês que um dia com a fé, por amor, aceitaram. Agora, por honra, terão a prova. Então, essa é a questão, né? Esse corpo da coerência simétrica é Deus. A gente chama de Deus. É vivo em nós, por nós e para nós. Né? Assim como a luz é viva nas cores e as cores na luz. Um faz o outro. Os 7/12 deuses, aí onde Deus está no centro dos 12 deuses. Até a Bíblia fala disso. E aí eu convido vocês a se tornar aluno para participar dessa verdade com a gente. Não porque eu ou qualquer um convida, mas porque Deus te pôs nesse país falando esse idioma e sabe-se lá os créditos, os méritos que você não tem pra gente ser capaz hoje de estar aqui. A gente não sabe que pecinhas desse computador você pode ter inventado, uma linha sua, um mergulho seu na realidade, no espaço-tempo. Que revoluções você não fez na Bíblia, nos contos, nas guerras, nos desdobramentos gerais de religião, de sociedade, pra gente estar aqui agora sendo capaz de, acima do espaço-tempo, nas nuvens, levar a verdade para qualquer lugar em que Deus queira que alguém acesse. Então, cada um de nós é muito importante nisso tudo. Você é brasileiro, você não é qualquer um. Já te respeito só por ser brasileiro, por estar aqui, né? Então, não se esqueça disso. Participe com a gente aí. Às vezes você é um mestre e não sabe. A tua mensalidade convertida em Térito, moeda que vale comida e água em tempos de crise, ninguém oferece isso. Acesso a livros, apostilas, técnicas raras, tem um monte aqui. O jornal impresso mensal com 10 mestres, 10 matérias diferentes, com 10 vídeos explicativos aqui, né? Então a gente vai estar unido pelo jornalzinho, mesmo que faltar luz, internet, em qualquer situação, Deus nos livre. Né? Tem o podcast mensal com plateia de membros, você vai poder estar lá pessoalmente, ao vivo, fazendo pergunta paralela ali em público, ou pessoalmente, ou em privado, né? Ali, você não precisa ser necessariamente na frente de todo mundo, necessariamente, às vezes você não quer, mas pode ser ali no canto, eu vou responder quem quiser, quem precisar, e com mais diversos prêmios, né? A gente vai sortear ali. Você pode fazer o provão no site, descobrir sua casa, uma das 4 casas aqui, que não é copiando Harry Potter não, eles que copiam Lúcifer. Aquela mulher estudou pra caramba pra fazer o que fez ali. Pedra Filosofal, agora também, é copiar Harry Potter. Vocês estão de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, eles que copiaram. Acho que quem tem um pouquinho de QI aí sabe disso. Então, tem as 4 casas, né? Você recebe sua patente, participa do ritual anual se quiser, recebe sua carteirinha aqui. Enfim, aqui a gente quer que o amor e a honra prevaleça, né? Se a gente falhar com o amor e com a honra, é vergonhoso pra gente, a gente não significa nada, nossa palavra não vale nada, então a gente se esforça pra isso. O círculo e a reta é a base da nossa alma. Não é porque ninguém sou santo, sou tão bonzinho, não. Mesmo um ateu inteligente ia escolher o amor e a honra. Mesmo um ateu inteligente ia escolher olhar para os átomos e, a partir do observador, escolher Deus, onde tudo faz sentido, ao invés de escolher a desgraça. Então, Deus é poderoso, não precisa ficar convencendo ninguém de nada, não. Ele só tá falando, tá avisando que ele ama, ele honra. Ele é a sua família, cada corzinha aí, cada casinha, cada um de nós é onde ele descansa dos outros. É importante para ele, cada um. Ele sabe o que só cada um de nós sofreu, aguentou, naquelas lágrimas no escuro ali, e só Deus estava com a gente, era a gente ali naquele momento. Como cada cor é a cor, mas também é a luz passando por ali em algum ritmo, em algum momento, no espaço-tempo. Essa é a realidade, né? Nem a ciência pode negar, sinto muito, não preciso me esforçar para convencer, o que é óbvio. Então, e sem contar fazer parte de um grupo aí de estudo religioso, movimento social, nas formas da lei, que nos ajuda, né? A não ser atacado por conta dos nossos estudos aí nesse mundão muito louco. Valeu? Agradeço a todos vocês aí, vou ficando por aqui, a gente vai continuar, eu vou fazer mais 2 partes aqui em aberto da Gênesis, e depois a gente vai continuar só para membros ali. Então tá dando tempo aí para você economizar na pizza aí, se tornar membro para ajudar a gente. Esse dinheiro, eu não tô viajando o mundo como poderia, deveria, talvez, não sei. Tô aqui, nós estamos aqui desenvolvendo um espaço para que eu não poderia ocupar sozinho, né? É para todos nós, é por todos nós, então invista na verdade, invista em si mesmo, invista no que a gente faz em comunhão, a gente sempre fez, não é a primeira vez. Quem sente, sente, quem sabe, sabe, né?
É, é porque é sintonia, Hugo, Leonardo. Não é muito sobre você, é sobre seu coletivo, né? Você expande, o resto começa a queimar, começa a desdobrar na vida, porque você vai trazendo todo o corpo junto. Você tá de célula cerebral no seu coletivo aí. Você tá indo na frente, trazendo todo mundo, né? Discernindo. E aí começa a queimar, fritar, se afasta de um, se afasta do outro. Aí, enquanto todo mundo não se posicionar ali, começa a dar essa sensação ruim, de fraqueza, de bad. Mas a gente é luz, e a luz faz o quê? Queima. Todo mundo queria ser Deus, quando descobre, não quer mais, né? E a serpente avisou, você vai conhecer o mal também, se for Deus. Que é o quê? Ser luz é queimar no escuro. Ser luz é ver, você vê seu brilho, a luz não vê o próprio brilho. Quem vê são os outros. A luz vê só a escuridão, para brilhar pros outros. Esses somos nós. A nossa luz nesse inferno, porque a gente aguenta queimar para clarear pros outros. Senão, só Deus sabe o que eles estariam sofrendo. Se não fosse eu, você, nós, no meio deles, aguentando. A hora que todos forem arrebatados e se retirarem, aí é o fim, né? Aí é a turbulência. Isso é bíblico, né? Então, vocês estão aí representando o Espírito Santo, porque as pessoas que vocês amam, que nós amamos, estão aí. A gente não quer abandonar elas. Afinal, elas seguiram a gente do outro lado, né? Então, são cópias da nossa estupidez. Então, agora que adestremos e domemos nós mesmos. Essa é a nossa história, né? Valeu, Fernanda, valeu, Amanda, valeu, Fábio, Portal dos Deuses. Então, nesse livro Israel aqui eu indico, né, de onde veio todo mundo. Então, judeus não, porque judeus vêm da tribo de Judá, que é uma das 12 tribos de Israel, que já vem de uma descendência dos hebreus, que vem de Sem, que já se separa ali com outros desdobramentos da Europa, né? Então, você vai ter os semitas ali por isso. Os árabes muçulmanos também são semitas, né, por exemplo. Mas aí você vai ter outros desdobramentos, você vai ter os europeus, você tem os outros filhos de Noé, né? Jafé, Cã, e lá atrás você também vai ter essa separação em Caim e Abel, né? Em Abraão depois também, você vai ter Ismael e Isaac. Então, tá sempre a lógica e o abstrato se separando, num povo que segue monoteísta num Deus só, reto, linear, copiando a tradição, e no outro que mergulha no contraste, e faz um reino dos infernos, do abstrato, com 12 deuses, e segura ali a morte da coisa, né? Que é o que faz você depois. Porque você cansa de seguir um livro, de ser um livro vivo, e aí eles veem o contraste, vê a loucura do abstrato e volta e ama ser o que é. E vice-versa, né? A luz, é o que eu falei, Deus descansa de um lado no outro e de cada um no outro. É assim que a luz se move nas cores. Mas tudo está conectado com Israel em algum ponto. Se você seguir até. Israel é porque Israel é desde Jacó, né? Jacó vira Israel ali. Mas se você vier antes, você vai ter os desdobramentos, né? De Isaac, de Abraão. E aí os muçulmanos até brigam com os judeus, porque os muçulmanos falam que era Ismael que foi oferecido ali, naquele lugar sagrado onde está o domo. E os judeus falam que foi Isaac, então eles brigam ali, né? Porque já é esse desdobramento cognitivo, questão de interpretação na sombra da realidade e vice-versa. E aí antes de Abraão você vai ter toda aquela ligação ali com até Noé, né? Depois de Noé até Adão, depois de 1000 anos. Você vai ver o reino de 1000 anos, né? Se repetir. E aí eles duravam 1000 anos até então. Adão durou um pouco menos, né? Tava até falando disso esses dias aqui, por causa da linha das matérias aí no jornal. E você vai vendo essas coisas se repetirem, né? O famoso reino de 1000 anos ali. Mas a gente fala disso mais pra frente, aqui e pra membros também, e respondo as perguntas lá no podcast, no Telegram. Vire membro aí, ajude a gente, participe, tá? Valeu. Exato, aí você enxerga, entende lá. Salve, Jonathan. É uma pena, como eu fiquei um tempo sem postar, tô postando menos, aí ele avisa menos, né? Também, imagina todo canal que você for inscrito, se ele for avisar, você vai ficar puto com o YouTube. Acho que ele prioriza os que você tem visto mais, né? Valeu, Josivar, Macraus, Bruno, Magal também. Vamos ver se fazer umas matérias também do Magal e do o Fábio, a Catarina, o pessoal ensinando as artes que eles fazem lá, que são fantásticas. Matheus, é isso. É isso, graças a Deus. Valeu, Learte. Valeu, Portal. Valeu, Pedro. Valeu, amém. Valeu, Davi, Lamanda. Tamo junto. Luz pra nós aí.